O período puerperal, conhecido também como puerpério, pós-parto ou sobreparto, inicia-se ao final do parto, prolonga-se por 6 a 8 semanas e termina quando todos os órgãos da reprodução retornam ao estado não gravídico. É um período de intensas transformações e importantes modificações maternas corporais e psíquicas, predominando um forte catabolismo, sem consequências danosas ao organismo. Na maioria das vezes, acontecimentos associados a esse período incluem mudanças fisiológicas locais, como, por exemplo, involução uterina e da mucosa vaginal, crise genital, a recuperação da mucosa vaginal e uterina, que é essa recuperação genital, alterações no períneo e na parede abdominal, e variações do peso, da temperatura, do sangue, das mamas e do hábito urinário, entre outros. Por isso, o puerpério requer uma atenção integral da puérpera e da sua família, assim como as orientações no pré-natal e no pré-parto auxiliam a futura mãe, dando-lhe tranquilidade e confiança. No pós-parto, puerpério, orientações antecipatórias e apoio emocional também são de grande valia. Nesse período, a mãe vivencia 2 grandes e especiais momentos. O primeiro contato com o filho e o fenômeno da amamentação. O período puerperal é dividido em 3 estágios: pós-parto imediato, que compreende do 1º ao 10º dia; pós-parto tardio, que compreende do 11º ao 40º dia; pós-parto remoto, que compreende a partir do 41º dia. No estágio do pós-parto imediato, ocorrem as mais importantes alterações fisiológicas do puerpério, bem como o surgimento de complicações clínico-cirúrgicas, as quais ocasionam o puerpério patológico. Na avaliação clínico-ginecológica da puérpera, devemos ficar atentos às condições da assistência ao parto e do recém-nascido, as intercorrências na gestação, no parto e no pós-parto, como, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes mellitus, convulsões, sensibilização, fator RH, febre e hemorragia, as medicações prescritas, os dados vitais, ao estado psicoemocional, ao vínculo do binômio mãe e filho e às condições sociais. É importante lembrar que deve-se também examinar as mamas, o abdômen, involução uterina, os genitais externos, as características do lóquios e as condições da ferida cirúrgica. Caso a paciente tenha passado por algum procedimento restritivo, assim como episiotomia ou cesariana. Por fim, é preciso palpar as panturrilhas na busca ativa de indícios de trombose nos membros inferiores e avaliar o aleitamento. Dor e problemas psicoemocionais e com aleitamento são as queixas mais frequentes que levam a puérpera a procurar atenção médica, sendo mais frequente nas primíparas. Fica evidente que a promoção de cuidados de saúde nesse período é de vital importância para a completa recuperação da mulher e evitar os agravos de saúde. Modificações no puerpério.
Após o secundamento, terceiro período do trabalho de parto, o útero retrai-se para baixo da cicatriz umbilical. A atividade contrátil uterina é permanente, mesmo após o secundamento, sendo a grande responsável pela involução uterina e pela homeostasia da região placentárias. A primíparas tem um ritmo de involução uterina mais rápido que a multíparas. A lactação acelera essa involução, principalmente devido ao efeito fergoso. O colo uterino, dilatado a 10 cm para a passagem do feto, fecha-se gradualmente no pós-parto, entre o 7º e o 10º dia de pós-parto. O colo uterino espessa-se, tomando o aspecto pré-gestacional, com o orifício interno fechado e o externo ligeiramente alargado e com a fenda longitudinal. Os ligamentos uterinos sofrem involução durante o puerpério e a sua subinvolução pode predispor ao prolapso uterino e à retroversão. A cavidade uterina sofre grandes transformações no puerpério. Na região placentária sofre redução brusca de sua área e o sangramento é debelado pela retração e pela contração miometral, levando ao colapso da circulação, trombose e obliteração dos orifícios vasculares e redução de seus calibres. A eliminação de fragmentos de tecido é por descamação contínua e progressiva da porção superficial da decídua remanescente. Ao término de 10 dias, a área é reduzida em 50% e apresenta o infiltrado leucocitório, que não é infecção, mas sim parte do processo involutivo do endométrio. A epitelização completa da cavidade uterina dura em torno de 25 dias e se dá à custa da camada basal. No 15º dia pós-parto, a redução de 34% da espessura, e no 30º dia o endométrio alcança sua espessura normal. Sua recuperação ocorre em 4 etapas: regressão, cicatrização, proliferação e o retorno do estado normal. A secreção vaginal pós-parto, denominada lóquio, constitui-se de sangue, muco cervical, transudato vaginal e produtos da necrose da camada superficial do endométrio. Inicialmente é chamada de lóquio vermelho, contendo sangue e decídua. Ao término do 2º à 3ª semana, é uma secreção serosa esbranquiçada, chamado lóquio branco. Em geral, o lóquio cessa aproximadamente a 4 a 6 semanas após o parto. O retorno da menstruação ocorre em média de 45 dias após o parto. Logo após o parto, toda a genitália externa e a vagina apresentam um estado congestivo e edematoso, que regride comumente nas primeiras 48 horas, com o relaxamento das paredes vaginais. A crise vaginal pós-parto é uma atrofia da vagina por carência estrogênica, que reduz a espessura do epitélio à metade e atinge seu clímax em torno do 15º dia pós-parto. Ocorre também redução progressiva do seu tamanho. A partir de então, observa-se regeneração com grandes variações individuais, independentes do aleitamento. As pregas da parede vaginal reaparecem em 3 semanas. Durante o puerpério, o meio vaginal é alcalino e a flora mista. O ímen, após a laceração e a cicatrização, apresenta-se em pequenos fragmentos de tecido chamados carúnculas, himenais e mirtiformes. A região perineal apresenta edemaciada e regride a 1 a 2 semanas pós-parto. Pode-se usar compressas de gelo para reduzir o edema e a dor, além de água e sabão para a higienização do local. O tônus muscular restabelece após 6 semanas, dependendo do grau de lesão durante o parto, e o tônus muscular restabelece 6 semanas, dependendo do grau de lesão pós-parto. A parede abdominal e o peritônio tornam-se flácidos e as vísceras aos poucos voltam à posição original. No pós-parto imediato, pode evidenciar a diástase dos músculos retos abdominais. O retorno da função renal em níveis pré-gestacionais ocorre em 6 meses. As alterações morfológicas do sistema urinário, como dilatação da uretra, da pelve renal e dos uréteres e o relaxamento da parede vesical podem persistir por 3 meses após o parto. A diminuição da diurese nos primeiros dias de pós-parto, o fluxo plasmático renal, a taxa de filtração glomerular e a clearance da creatina retornam ao normal entre o 5º e o 7º dia pós-parto.
proteinúria, hematúria e cilindrúria são normais até em 3 dias pós-parto. A glicosúria é interrompida. A dilatação da ureter, da pelve e dos cálices renais regride mais lentamente. Logo, após o termo, a mucosa vesical apresenta edema, hiperemia e às vezes sangramento submucoso, causando hematúria, incapacidade de micção ou incontinência urinária pós-parto. Durante o trabalho de parto, a parturiente perde líquidos. Assim, no pós-parto, o suor, os locos, a urina explicam a sede e, consequentemente, a maior ingestão de líquido. O timpanismo abdominal moderado, às vezes mais acentuado, no período pós-cesariana, é decorrente da diminuição do peritaltismo intestinal. A evacuação espontânea é difícil nos primeiros dias, devido à diminuição de ingestão de alimentos, aos músculos abdominais e perianais enfraquecidos e à inibição antálgica. Nas manifestações gerais, o pulso pouco se altera, mas reflete o estado geral da puérpera. Reafirmamos que o aumento do pulso pode ser a primeira indicação de perda excessiva de sangue, processo infeccioso ou descompensação cardíaca. Na temperatura, na maioria das vezes, a média das puérperas fica abaixo de 38 graus. Cuidado especial deve ser dedicado à elevação da temperatura no 3º e 4º dias após o parto, coincidindo com a descida do leite e com a proliferação de germes vaginais que antecedem a cavidade uterina. Todo aumento de temperatura com duração superior a 24 horas deve ser investigado. A capacidade residual, funcional e o volume de reserva expiratório reduzidos durante a gravidez retomam aos valores basais no pós-parto. Da mesma maneira, aumentos de consumo de oxigênio e da ventilação alveolar e redução da tensão alveolar de dióxido de carbono voltam aos valores basais entre a 6ª e 8ª semana de pós-parto. A dispneia causada pelo deslocamento cranial do diafragma pelo útero gravidício tende a desaparecer nos primeiros dias de pós-parto. Estima-se a 5 kg a 6 kg a perda de peso logo após o parto, com a saída do feto, seus anexos e perda sanguínea, além de perda de mais 2 a 5 kg no pós-parto, devido à diurese, sudorese, involução uterina e locos. As alterações cutâneas, a hiperpigmentação cutânea, aparecem em 75% das gestantes. Os locais mais comuns incluem a face, a fronte, o nariz, a linha alba, que se torna linha negra, e a aurora mamária. Essas alterações se exacerbam no 3º trimestre. Com a exposição ao sol, a regressão é lenta. As estrias ou marcas de alongamento podem desenvolver-se nas nádegas, abdômen e mamas, principalmente. Inicialmente são rosadas e no pós-parto adquirem a tonalidade pálida e ficam mais evidentes. As estrias são consequência da ruptura da derme e costumam estar associada ao aumento da atividade adrenal e da tensão sobre o tecido conjuntivo. São alterações permanentes e sem tratamento eficaz. Cuidados pós-parto. Os cuidados e as recomendações no pós-parto imediato têm o intuito de promover o bem-estar da puérpera, bem como prevenir, reconhecer e tratar as complicações. Os sinais vitais devem ser monitorados em intervalos variados de acordo com a necessidade. O impulso, a pressão arterial, temperatura axilar e a frequência respiratória e o volume urinário. Vale-se ressaltar que qualquer elevação da temperatura axilar no puerpério deve significar infecção de localização, principalmente genituritária e mamária. O monitoramento do sangramento vaginal é recomendável. Sangramento vaginal. A persistência de um líquido sanguíneo, além do 5º dia de pós-parto,
há um aparecimento do coágulo sanguíneo associado à subinvolução uterina. Geralmente são causados por retenções placentárias ou hipotonia uterina. A altura abaixo da cicatriz umbilical é a persistência uterina. São sinais de uma evolução sem problema. A inspeção cirúrgica, ela também é indispensável. Inspecionar a região parietal quando for necessário. A episiotomia restritiva ou a região suprapúbica, para certificar-se da cicatrização da ferida cirúrgica e do aparecimento de complicações, como hematomas, infecções e dehiscências. Mamas. A lactação se inicia de 24 a 72 horas após o parto, com o engurgitamento mamário prévio, o que é percebido na eliminação de colóstolos por 2 ou 3 dias. O mesmo é mais comparado com leite materno. Ele contém mais proteína e sais minerais e menos açúcar e gordura, além de ser rico em imunoglobulinas. O colostro ele é substituído pelo leite do 3º ao 4º dia após o parto, quando ocorre o engurgitamento mamário, e a descida do leite pode causar um certo desconforto. É recomendado posicionar a mama firmemente sem restringi-la, evitar o engurgitamento mamário e as mamas prolongadas, que favorece a maceração, a fissura mamária e a mastite. Recomenda-se também manter a higienização adequada dos mamilos. A dieta ela é regulamentada após a estabilização dos dados vitais e a recuperação da anestesia para pacientes em partos normal. E geralmente 6 horas depois para pacientes de parto cesariano. Mães em lactação devem ingerir 1.800 calorias, nunca menos de 1.500 calorias por dia, e evitar dietas de emagrecimento nessa fase. Na atividade física, após a recuperação da anestesia, deve-se estimular a mobilização ativa dos membros inferiores, com o objetivo de reduzir riscos e de doenças trombólicas. E logo os dados vitais estejam estáveis, encorajando a estimular a desambulação. No intestino observa-se atônia intestinal, flacidez de abdômen e períneo, anorexia, desidratação durante o trabalho de parto, baixa ingestão de líquidos, hemorroidas, fissuras anais, episiografia e dor na região perineal. São causas frequentes de constipação intestinal. A prevenção inclui deambulação precoce, hidratação adequada, retorno à dieta regular e uso de laxativo, se necessário. O estabelecimento da função intestinal na puerpéria submete-se a partos cesáreos e mais demorados. Na função vesical, há um aumento na produção de urina entre o 3º e o 4º dia de pós-parto. A retenção urinária não é comum. A atônia vesical, flacidez abdominal, dor peritoneal, compressão da uretra por edema vulvar ou hematoma vaginal e fatores emocionais.
A observação cuidadosa da bexiga, no sentido de não permitir sua hiperdistensão, assegura o seu adequado esvaziamento após cada micção e até mesmo o cateterismo vesical em condições assépticas. É importante na prevenção de complicações urinárias. Alguns pacientes apresentam certos graus de incontinência urinária após o parto vaginal, em função do comprometimento dos músculos vaginais e pélvicos e flutuações dos níveis hormonais. Complicações pós-parto. As complicações clínico-obstétricas no pós-parto, que acometem não só as gestantes de alto risco, mas também as gestantes de risco habitual. Ela pode causar óbito materno, ou seja, suas principais alterações são febre, hemorragia, anemia, complicações mamárias, doenças tromboembólicas e até mesmo depressões pós-parto. Hemorragia pós-parto. Ela trata-se da perda sanguínea pós-parto. Essa hemorragia ela pode ocorrer imediata ou precoce, ou até mesmo tardia. Ou seja, hemorragia imediata ou precoce é aquela que ocorre nas primeiras 24 horas do puerpério. A tardia ela é observada entre 24 horas e 12 semanas após o parto. As causas da hemorragia pós-parto elas são divididas em uterinas, 90% que engloba hipotonia ou atonia uterina, retenção placentária, sangramento do local da implantação placentária, lacerações e rupturas uterinas. As complicações mais importantes da hemorragia pós-parto são choque hipovolêmico, coagulação intravascular disseminada, insuficiência renal, hepática, respiratória e anemia. Ou seja, o tratamento da hemorragia pós-parto, ela visa o controle da hemorragia, abordando as causas específicas e impedindo a instalação do choque hemorrágico e a identificações do distúrbio da coagulação. Para isso, pode ser realizada a curetagem uterina, sutura das lacerações, esterectomia total, ligadura de vasos uterinos e da artéria ilíaca interna nos casos mais graves. A ultrassonografia ela pode ser útil na identificação dos restos da placentária. Hematoma puerperal. Os hematomas vaginais e vulvares são complicações pouco comuns no parto. Sua incidência oscila entre 1 em 7.500 e 1 entre 310 partos. Provavelmente, a real incidência situa-se entre 1 em 500 e 1 em 900 partos. A adoção de técnica cirúrgica cuidadosa com hemostasia rigorosa pode limitar o aparecimento dessa complicação. Requer diagnóstico precoce e tratamento adequado. Infecção puerperal, o Comitê de Saúde Materno define a morbidade puerperal ou febre puerperal pela presença de 2 registros de temperaturas orais iguais a 38 graus, em 4 medidas diárias entre o primeiro e o 10º dia pós-parto, excluindo as primeiras 24 horas. Entre as causas predisponentes, podemos citar 3 fatores: fatores antipartos, fatores intrapartos e fatores pós-partos. Os fatores antipartos são aqueles de baixo nível socioeconômico, como uma anemia, uma má nutrição, uma higiene precária, infecções do sistema urinários, diabetes, entre outros. Os fatores intrapartos são aqueles com contaminações bacterianas, por exemplo, uma ruptura de membrana, um excesso do exame vaginais e uma manipulação uterina para a saída do feto e da placenta. Pode ocorrer um traumatismo na lesão do períneo, na vulva, na vagina ou no colo. Pode ocorrer também pelo sangramento ou hematomas ou partos prolongados. Já nos fatores pós-partos, são aqueles por contaminações, por exemplo, de uma ferida cirúrgica
ou hematomas significantes. Diante disso, o exame clínico tem que ocorrer minucioso na tentativa de localizar o foco infeccioso. É imperativo, com especial atenção para as áreas da hipersensibilidade localizada. O sistema urinário, ou intestino, ou até mesmo pulmonar, além da secreção vaginal, feridas cirúrgicas, mamas e membros inferiores. Tudo isso tem que ser avaliado minuciosamente. Ou seja, a infecção pélvica é uma complicação séria e frequente no puerpério, responsável por cerca de 4% das mortes maternas. Febre puerperal, no endometrite. A endometrite puerperal ela é a infecção puerperal mais prevalente e é caracterizada pela inflamação do endométrio, que é na membrana mucosa que reveste a parede uterina, durante o puerpério, que é o período que vai desde a expulsão da placenta até a 6ª ou 8ª semana após o parto, ou seja, a infecção ela surge como resultado da colonização da ferida placentária e tem a maior incidência nas cesarianas ou em partos prolongados. Normalmente, essa infecção ela é pela polimicrobiana, que são associações de germes. Os sintomas podem ocorrer febre, embora os sintomas possam ficar restritos ao útero, por exemplo, do abdominal, do baixo ventre e o aumento da sensibilidade uterina. Pode ocorrer calafrios, mal-estar e até mesmo encefaleia. Diante disso, o diagnóstico nem sempre é simples, baseia-se na presença de febre superior a 38 graus, taquicardia, dor, mobilização uterina, ou seja, pode ser indicativos de outras patologias. Entretanto, alguns exames podem ser úteis na identificação, como hemograma, uma urina de rotina, um ultrassom, ressonância magnética, uma tomografia. Tudo isso pode estar auxiliando no diagnóstico, ou seja, de acordo com as manifestações clínicas e com os resultados do exame, são adotadas as condutas e os tratamentos mais ajustados. Habitualmente, baseia-se em antibióticos. Endometrite. Quando a infecção do endométrio afeta a musculatura uterina, ocorre a endometrite, que se caracteriza-se por febre, útero de volume aumentado e secreção vaginal purenta e fetida. O tratamento é o mesmo empregado para a endometrite. A parametrite e a anexite é o envolvimento infeccioso dos ligamentos e anexos uterinos. Caracteriza-se pela persistência da febre, secreção purenta e fetida e o aumento volumétrico do útero, e pelo aparecimento da dor à palpação dos anéis. O tratamento consiste em antibicoterapia e a drenagem cirúrgica. A pelviperitomite é o agravamento do quadro anterior, com a formação de abscessos e irritação peritoneal. Requer tratamento imediato e agressivo, podendo chegar à histerectomia total para retirar do foco infeccioso e a antibicoterapia por 7 a 10 dias. O choque séptico é a piora do quadro da pelviperitomite, com comprometimento do estado geral, que é a hipertensão arterial, queda do nível de consciência, febre alta e hipotemia. A taxa de mortalidade é de 50% dos casos. O tratamento é cirúrgico para a retirada do foco infeccioso, anticoterapia venosa e o encaminhamento do centro de tratamento intensivo para suporte baixo de vida, que é a ventilação, perfusão, PA e diurese. A tromboflebite pélvica séptica tem a incidência de 1 em 2.000 partos vaginais e de 1 a 2 em 100 partos cesarianos. Geralmente, o diagnóstico é por exclusão e os sintomas são febre, taquicardia e sensação de desfalecimento persistente. O tratamento é feito com a administração de
microbianos e anticoagulantes. Infecção da episiotomia. Sua incidência é baixa, é de 0,5 a 0,6%. Podemos encontrar a desigência parcial ou total da episciorrafia, além de dor, rubor e calor na região perineal. O tratamento é local, incluindo limpeza, drenagem e desbridamento da ferida cirúrgica e, às vezes, é antibioticoterapia. A sacroelite é uma artrite na região sacroiliaca associada a infecções ginecológicas e pode ocorrer no pós-parto. Provoca dor e desconforto na debulação e mesmo parada ou sentada. A etiologia pode ser imunológica, reumática, por sobrecarga de peso, trauma e processos infecciosos. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado com analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos e a fisioterapia são fundamentais no alcance de um bom prognóstico favorável. Mastite é o nome dado a uma inflamação aguda que ocorre nas glândulas mamárias, que pode ou não evoluir para uma infecção. Ou seja, essa inflamação geralmente se dá na fase do puerpério, que é o período pós-parto, mas pode ocorrer em qualquer fase durante o período da amamentação. Essa inflamação ela é causada pela ação de vários micro-organismos, ou seja, a mastite é acompanhada por fatores como engurgitamento mamário, que é a extração insuficiente do leite pelo bebê, ou obstrução dos ductos mamários, estresse, fadiga e fissuras nos mamilos. Os principais sintomas são regiões da mama endurecido, vermelhidão, sensibilidade, dor ou inchaço nas mamas, seguido por febre, calafrios, mal-estar, ou seja, dependendo do grau da infecção, o médico irá prescrever o tratamento mais adequado. Geralmente, há prescrições de massagem no local, para estimular a produção de ocitocina e facilitar a fluidificação do leite. Em alguns casos, o médico pode prescrever o uso de antitérmicos, analgésicos e até mesmo antibióticos compatíveis com a amamentação. A telectasia. A telectasia ela representa 90% das complicações pulmonares e ocorre em cerca de 10% das mulheres submetidas à cirurgia pélvica. Essas manifestações clínicas comumente observadas são a temperatura elevada, taquipneia, taquicardia e ruídos nas bases pulmonares. Normalmente, a telectasia ela evolui para uma cura espontânea, ou seja, a fisioterapia respiratória ela tem um papel relevante na prevenção e no tratamento dessas complicações. Doença tromboembólica. A doença tromboembólica é uma importante causa de morte materna durante a gravidez e o puerpério. Sua incidência tem diminuído no pós-parto pela instituição da deambulação precoce, pois a estase sanguínea venosa é provavelmente o maior fator predisponente isolado de trombose venosa profunda. Ela ocorre mais comumente no segundo dia de pós-parto. O risco de desenvolver a doença aumenta com a idade, paridade, realizações de procedimento cirúrgico, deficiência isolada da proteína envolvida na inibição da coagulação sanguínea, pode ser por trauma, câncer em atividades, doenças neurológicas e uso de anticoncepcionais orais. E o tratamento ele é à base de anticoagulação, sendo a heparina o fármaco mais escolhido. Doenças endócrinas. Várias doenças endócrinas podem ocorrer durante o puerpério. A mais importante e frequente são a hipopituitarismo, a hipertireoidismo, tireoidite pós-parto e doenças graves. Distúrbios neurológicos. Paralisia obstétrica
É uma enfermidade que se caracteriza por sintomas e ou sinais de distúrbios neurológicos, motores ou sensoriais em um ou ambos os membros inferiores. Em consequência, a estiramento ou compressão do plexo lombosacral durante a passagem da cabeça fetal, herniação do disco lombosacral L4 ou L5 em parto instrumental e posição de decúbito dorsal prolongada e exagerada. Alguns casos apresentam dor ciática, pé em gota unilateral, hipoanestesia e fraqueza muscular. Distúrbios emocionais. A concepção provoca uma sobrecarga psicossocial que causa grandes repercussões, e somente um lento processo elaborativo pode melhorar essa nova situação. Ocorrido o parto, além dos problemas situacionais, fisiológicos e anatômicos, inicia-se as ansiedades do esvaziamento e da castração, da recuperação pós-parto, do primeiro contato com o filho, da relação mãe-filho, da nova constituição familiar e da lactação. Na sua fisiopatologia, além do estresse da responsabilidade da criação do filho, são citados a queda hormonal súbita, a disfunção tiroidiana e o passado de doenças psiquiátricas. A melancolia da maternidade, a depressão pós-parto, a psicose puerperal e a síndrome do pânico são os principais quadros de distúrbios psiquiátricos puerperais, os quais não são raros e afetam a vida da nova mãe. Melancolia da maternidade. A melancolia da maternidade, que é conhecida como síndrome da tristeza pós-parto, maternidade azul, blues puerperal, melancolia pós-parto, afeta 50 a 80% das mães no puerpério imediato, mas se resolve ao término da segunda semana pós-parto. Os sintomas incluem crises de choro, irritabilidade, ilabilidade afetiva e de humor, a primipariedade e a história pregressa de tensão pré-menstrual são considerados fatores de risco. O tratamento não é farmacológico, mas consiste em compreensão, carinho, tranquilidade, apoio emocional e a observação dos cuidados com o recém-nascido e consigo mesmo, bem como a atenção ao aparecimento de novos sintomas. Depressão pós-parto. Inicia-se mais tardiamente que a melancolia da maternidade. Os sintomas incluem transtorno do sono, agitação psicomotora, choro fácil, cansaço extremo, falta de líbido, autocensura, depressão do humor, ansiedade intensa, agorafobia e intenção ou plano de suicídios. Fator de risco inclui problemas conjugais, sintomas depressivos antes da gravidez, percalços socioeconômicos, intercorrências obstétricas dramáticas, como óbito fetal ou malformação, e acontecimentos traumáticos de vida, como falecimento de pessoas queridas ou separação. A conduta na depressão pós-parto depende da intensidade do quadro, mas a intervenção psiquiátrica e, às vezes, farmacológica é necessária, além do suporte familiar. Mulheres que tiveram depressão pós-parto apresentam taxa de 30 a 70% de recorrências em futuras gestações. Psicose pós-parto é a mais rara e a mais grave das alterações psiquiátricas, afetando 1 a 2 mães a cada 1000 nascimentos. Trata-se de uma emergência psiquiátrica caracterizada pela incapacidade da púrpura de diferenciar o real do irreal, apesar de alternar com períodos de comportamento normal. Sintomas como agitação, confusão mental, delírios e alucinações têm pico entre o 10º e o 14º dia pós-parto. Geralmente ocorre após o 3º dia pós-parto. As intervenções
psiquiátricas e medicamentosas são imperativas devido ao risco de suicídio e infanticídio. O risco de recorrência da psicose pós-parto varia de 70% a 90%, principalmente em pacientes com história de depressão e outras doenças psiquiátricas. A síndrome do pânico pós-parto. Os sintomas são semelhantes à síndrome do pânico clássica, tais como palpitação, dispneia, sentimento de terror, tontura e ansiedade. Aconselha-se acompanhamento psiquiátrico. Puerpério tardio. No puerpério tardio, idealmente a púrpura deve ser examinada com 10 e 30 ou 40 dias de pós-parto. Na primeira consulta, realiza-se exames clínicos, completa a procura de pontos infecciosos, inspecionar-se a ferida cirúrgica, avaliar-se a cicatrização, retirada dos pontos da ferida cirúrgica, observar-se a involução uterina, examinar-se minuciosamente as mamas e fornecer-se esclarecimentos sobre o aleitamento. Na consulta de 30 a 40 dias de pós-parto, realiza-se o exame ginecológico completo e verifica-se a integridade do períneo e da musculatura perineal, a involução uterina e as condições das mamas. E existe uma alta prevalência de disprauremia pós-parto, pelo trauma do nascimento, pela episiotomia e episorrafia, entre outros motivos, especialmente em primíparas. Doenças circulatórias. Durante as 6 primeiras semanas de pós-parto, ocorre uma queda substancial de riscos de doenças circulatórias, como trombose venosa, embolia pulmonar, hemorragia subaracnoide e o infarto no miocárdio. Sua incidência varia de 1 a 1.300 até 1 a 15.000 gestantes, ou seja, ela tem como os fatores de risco a multipariedade, uma idade materna avançada, a pré-eclâmpsia, a hipertensão arterial crônica e a raça negra. Engurgitamento mamário é uma condição caracterizada pelo acúmulo de leite nas mamas, causando dor e o aumento do volume dessas mamas. Ou seja, o engurgitamento mamário ele pode acontecer em qualquer fase da amamentação, mas ele acontece com mais frequência nos primeiros dias após o nascimento do bebê. O tratamento normalmente ele é feito por meio de uma massagem ou compressas de águas frias ou quentes, com o objetivo de aliviar os sintomas do inchaço nas mamas, promovendo o fluido e, consequentemente, a liberação desse leite. A fascite necrosante geralmente é causada por um único agente infeccioso, mas é polimicrobiano nos casos mais extensos. O tratamento é o desbridamento cirúrgico amplo e antibioticoterapia.